Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDIC-CT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aéreo e espacial. O Giro Sindical de hoje vai conversar sobre temas super importantes para o nosso futuro. Nós vamos conversar sobre transição energética justa, sobre pauta ambiental e como estão esses temas na agenda do governo Lula. E quem vai acompanhar a gente aqui nessa conversa é ele, que já é reincidente aqui no Giro Sindical, o secretário nacional do Meio Ambiente da CUT, Daniel Gaio. Daniel, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Bom, Renato, eu que agradeço. Esse convite sempre vem em boas horas, porque essa agenda ambiental é bastante quente e necessária, né, de uma interpretação e do movimento da classe trabalhadora. Bom, com o governo Lula, o país voltou a investir na temática ambiental, a fiscalização voltou, temos já uma redução do desmatamento, os órgãos técnicos, eles passam mais uma vez a serem ouvidos e respeitados, já há uma mudança perceptível. No entanto, ainda há muitos desafios. Está em curso a retomada dessa política ambiental diante de um Congresso Nacional que é muito conservador, que ainda é muito tacanho com relação a essa temática. Recentemente, a CUT, em parceria com o Instituto de Estudos Estratégicos Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, fez um mapeamento dos 100 primeiros dias do governo Lula, uma novidade, né? Com a temática ambiental. E ela mapeou os temas da indústria, energia, meio ambiente, transição justa e trabalho. Daniel, o que é que esse mapeamento revelou? Como esse programa é destinado, inclusive acho que a maioria que nos vê e que nos escuta é ligado ao movimento sindical, é fazer uma saudação e dizer da relevância e da referência que nós temos no trabalho que o INEP tem feito. Não é à toa que nós, na Secretaria de Meio Ambiente, temos investido muito nessa parceria do INEP e com o DIESE, porque são instrumentos muito importantes da classe trabalhadora que nós temos que apostar cada vez mais. Nós estamos construindo narrativas e construindo umas disputas muito, muito interessantes no governo, e as elaborações do INEP, do DIEESE, têm sido fundamentais para isso. Desde a eleição, assim que dado o resultado, o governo Lula, o presidente Lula, o presidente eleito, já começou a fazer política. E essa agenda ambiental já estava no centro. Não é à toa que a primeira agenda internacional dele, logo depois de eleito, nem presidente empossado ele era ainda, foi ir para a COP, foi ir para o Egito, na Conferência do Clima, e lá já abriu uma série de diálogos. A diplomacia brasileira retoma um protagonismo internacional nas várias agendas onde nós sempre tivemos expertise, onde o Estado brasileiro sempre foi importante decidir, mas, em particular e cada vez mais, nessa área ambiental. Para nós era importante saber quais caminhos que o governo, as várias esferas do governo, iam traçar, para a gente poder, aí sim, organizar uma incidência mais programada e mais com método organizado. Então, o objetivo era esse. Nós sabemos que esse é um governo de composição, sabemos, inclusive, que tem vários interesses em disputa dentro desse governo, então, nós temos que disputar com a realidade. Então, olhar para esse governo, olhar para as contradições, mas principalmente olhar para as oportunidades. E, Daniel, o que esse estudo mostrou? Esse tema, principalmente no governo federal, onde nós centramos os esforços, ele entra de forma transversal em várias esferas do governo. Mas, na nossa opinião, ele entra ainda muito no processo de reorganização da agenda, reorganização da estrutura. Então, houve um desmonte da estrutura no governo Bolsonaro. Uhum. As primeiras iniciativas que esse governo tomou foi de reorganizar essa estrutura. Então, tinha uma série de compromissos ali já sendo apontados, mas o que nós já identificamos é que ainda das 66 iniciativas que nós analisamos lá, que a maioria federais, praticamente todas ainda estavam nesse campo da articulação político-institucional ou, e o que para nós é positivo, no início da promoção de um debate, ou seja, criação, uma retomada de um programa participativo. Isso, para nós, é que é o fundamental. Os PAAs estão acontecendo aí e a agenda ambiental também está ali dentro. Mas nós temos que disputar quais são os eixos e qual é o caminho que a política ambiental vai seguir nesse governo. Não é à toa que houve uma disputa muito forte agora no Congresso por quem é que coordenaria uma parte muito significativa da agenda ambiental, que são os recursos hídricos ou a política indigenista. Então, essa política está em disputa na sociedade. E, para nós, o governo ainda pisa em ovos por conta da conjuntura política, mas abre sinais importantes. Os dois sinais mais importantes: a recomposição do Estado enquanto poder, enquanto promotor da política e da fiscalização, mas também a inclusão da participação social na agenda ambiental e na agenda internacional também.
E a CUT não está parada, né? Continua fazendo várias iniciativas em paralelo. Logo depois da apresentação desse mapeamento, vocês promoveram o seminário, a CUT promoveu o seminário Transição Justa na Indústria. O que seria, dentro da pauta ambiental, pensar a transição justa na indústria e por que a CUT promoveu esse seminário? O que é óbvio e o que é fato é que as pessoas sentem, eminentemente, sentem cada vez mais os impactos das mudanças climáticas, os impactos da devastação ambiental que o governo passado promoveu, mas que o capitalismo promove como um todo. As chuvas no litoral de São Paulo, a seca no Rio Grande do Sul, vários eventos extremos de calor, de frio, de seca, de chuva, e esses eventos extremos numa velocidade cada vez maior, eles estão cada vez se repetindo mais. Os trabalhadores também identificam adversidades e possibilidades uma agenda que pode permitir aos trabalhadores e trabalhadoras se inserirem nesse debate de forma positiva, incidindo e também lutando por mais e melhores empregos, né? Então, essa agenda tem bastante conexão e o movimento sindical tem se organizado bastante para isso. Nós trabalhamos bastante com a indústria nesse processo, porque é uma agenda do governo brasileiro, uma demanda do próprio presidente Lula em organizar o que está sendo chamado de neoindustrialização, né, que é mais do que a reindustrialização. Esse termo neo aparece, inclusive, meio conectado com essa agenda ambiental, porque o que se quer é promover uma nova agenda de industrialização que gere emprego, que parte da perspectiva do produtivismo ainda, que é algo que a gente tem que trabalhar, mas é algo que a gente tem que disputar, mas que gere emprego de qualidade, que gere divisas, que gere renda não só para os trabalhadores, mas para o país, mas que seja a partir de uma outra perspectiva, não aquela indústria poluidora, aquela indústria emissora de carbono, aquela indústria emissora de gases, ou aquela indústria contaminadora que a gente tem como clássico, né, desse mundo da indústria. Também incorpora, que é uma perspectiva diferente, seja através desse diálogo da bioeconomia, da sociobiodiversidade. Então, essa agenda entra para o setor da indústria. Qual o nosso problema com isso? Na minha perspectiva, a indústria tem se incorporado, o setor industrial tem se incorporado dessa agenda, desse tema, mas de uma forma panfletária. E aí, às vezes, quando se movimenta, cria o que nós chamamos de falsas soluções, né? Então, tem uma agenda que, nessa nova política de industrialização, que pode apontar uma descarbonização, mas que, ao mesmo tempo, pode apontar uma série de outros riscos à sociobiodiversidade. Então, nós temos incorporado os trabalhadores da indústria, por isso, a primeira agenda foi apresentar para eles, para esses trabalhadores, para esses sindicatos, esse mapeamento. E também para a gente construir a caminhada junto. A ideia é fazer essa caminhada dentro da CUT a mais ampla possível, né? Que incorpore todos os setores. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o secretário nacional do Meio Ambiente da CUT, Daniel Gaio. Daniel, das questões que você apresentou, do mapeamento que foi feito, dessas preocupações que você já trouxe para a gente no primeiro bloco, quais desses temas você acha, você avalia que no Brasil a gente tem oferecido um tratamento mais efetivo e quais são aqueles que a nossa agenda ainda está longe de incorporar, mas deveria? Eu acho central, e nós não podemos perder a oportunidade nesse governo, é disputar a agenda de construção da política pública. Nós temos que democratizar a política pública. Então, mais do que um planejamento estatal, e isso é importante voltar, porque nós perdemos isso, a política industrial, a política energética, a política ambiental, passou em muitos setores para a mão dos privados, de atores privados. Então, nós temos que recuperar, voltar o Estado ter protagonismo na coordenação dessa agenda, mas disputar a participação social na coordenação dessa agenda. E a agenda energética, a agenda ambiental, é extremamente estratégica para o Estado brasileiro e ela deve ser construída com a participação popular. Então, o problema seríssimo pelos quais nós passamos agora com esse último governo, que envolve, inclusive, a privatização da Eletrobras, veja nós que, nesse cenário, discutindo de pobreza energética, um povo que volta a ter que acender lenha, usar lenha para cozinhar, porque não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha, nós, com a demanda de energia mundial, aumentada, inclusive, por conta dessa maldita guerra na Europa, o governo brasileiro, o governo anterior, resolve privatizar a maior empresa de energia da América Latina. Então, assim, são equívocos tremendos.
Então, retomar o papel do Estado na coordenação dessa política energética e da política ambiental, para nós é o primeiro passo, tem que ser disputado, e ainda está em disputa, porque há uma incidência do capitalismo, uma incidência dos setores privados em eles mesmos coordenarem. Isso a gente vê muito no setor das energias renováveis, inclusive, né, na eólica, na solar. Então, nós temos que trazer isso. A outra perspectiva que nós temos é de autonomia dos povos, mas também dessa relação sul-sul. Relação do sul global com o sul global, e aí o governo brasileiro tem reforçado essa agenda do Mercosul. Mês que vem agora, mês que vem não, em agosto nós vamos ter o OTCA, o diálogo sobre cooperação panamazônica, a volta da CELAC, volta desse debate sobre a Unasul, Banco dos BRICS. Então, essa agenda internacional e de organização do protagonismo dos povos do Sul e dos países do Sul é muito importante, essa disputa estratégica, porque há, na nossa opinião, infelizmente, nesse debate ambiental, uma estratégia colonial do Norte. Então, o risco de nós começarmos a enxergar nessa descarbonização do mundo, essa agenda que é tão importante, que tá na língua do Macron, está na língua do Putin, tá na boca do Biden, está na boca de todo mundo, mas quando a gente vai ver a efetivação dessa política, é importante que seja efetivo, porque nós temos efetivamente que descarbonizar o mundo para mitigar, e aí vamos sofrer impactos, mas mitigar esses impactos, mas nós não podemos fazer com que isso se organize através de uma nova estratégia colonial do Norte, ou seja, nós estamos aqui produzindo as commodities, nós estamos produzindo as energias, produzindo os minérios, produzindo não, né? Extraindo os minérios, e produzindo energia, utilizando muita água, muitos recursos daqui, para financiar a transição energética no Norte. Daniel, tocando nesse ponto da política externa e dos temas que envolvem vários países, você acabou de citar também aí o Emmanuel Macron. Ele recebeu agora, no mês de junho, uma cúpula em Paris, na qual o presidente Lula fez um discurso. Era uma cúpula para discutir como os fundos internacionais podem ajudar os países mais pobres, e o presidente Lula fez um discurso onde ele não dissociou de forma alguma a questão ambiental da necessidade de reduzir as desigualdades econômicas. Ele apontou o dedo, sim, para os países mais ricos, dizendo que os nossos problemas ambientais é um problema dos países que fizeram a Revolução Industrial, que enriqueceram com isso, que colonizaram, que mapearam o mundo e fizeram dele um grande quintal de suas nações. Como esse discurso que é feito externamente, a gente traduz ele internamente, colocando essas relações de como a nossa pauta ambiental, por exemplo, pode diminuir as desigualdades, como é que a gente internaliza essas relações coloniais, imperialistas, nessa temática aqui. E acho que a partir da perspectiva do direito da promoção do acesso universal, é essa a agenda principal para o Brasil. O papel da política brasileira, dessa retomada desse protagonismo do Estado, é gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida, gerar democracia, inclusive a tão chamada democracia energética. Então, dentro dessa agenda, nós temos uma luta pela garantia dos direitos trabalhistas. Ao discutir essa agenda internacionalmente, o presidente Lula tem se colocado muito bem, na minha opinião. A questão é como é que se implementa. Nós temos muita dificuldade. Nós estamos na luta agora, no Congresso, para retomar a valorização da negociação coletiva, ou seja, estamos voltando a disputar para que os sindicatos, para que a representação dos trabalhadores volte a ter condições de existir numa sociedade democrática de direito, ou seja, que os trabalhadores tenham condições de financiar suas entidades e que essas entidades tenham condições de fazer a negociação coletiva. Então, trazer isso para a agenda ambiental é importante também, porque tem uma série de políticas industriais que remetem a essa questão ambiental, seja na bioeconomia, nos recursos renováveis ou nas próprias extrações minerais, que carecem de uma melhor representação. E o que a gente enxerga, e é até triste dizer isso, muitas das vezes a gente aponta isso, que no Brasil, às vezes, a gente pode dizer que quanto mais limpa é a energia, tem energia limpa, na verdade, né? Toda energia é geradora de algum impacto, mas quanto menos suja essa energia, piores são os empregos. Então, que tipo de transição é essa que nós estamos fazendo? Onde os empregos gerados nas energias eólicas, nas energias solares, no biocombustível, na área de mineração, no setor agrário, são muito piores do que os empregos do setor do carvão, os empregos do setor do setor do petróleo, do óleo e gás, ou os empregos das nucleares. Então, se nós não olharmos para isso, nós não vamos ter
condições sociais de organizar uma transição, porque o povo vai ser impactado nessa transição. Por isso, a luta por uma transição justa, que ela seja efetivamente justa, que ela garanta, além da descarbonização, que ela garanta democratização energética, acesso universal, acesso a recursos humanos, preservação ambiental e garantia de direitos sociais e trabalhistas. Em específico, no tema da transição energética justa, como tem sido a relação com o Congresso? Você tem alguma avaliação sobre isso? Ela está escamoteada, ela está disfarçada, está pintada de verde. Então, como a gente dizia, o próprio capitalismo tem se apresentado dessa forma, tem se pintado de verde, como às vezes se pinta de lilás para dizer que inclui as mulheres, ou se pinta de preto para dizer que vai incluir a população pobre. Então, ele cria um repertório de termos bom, associações que parecem ser positivas, ou seja, que geram políticas sustentáveis. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia propaganda da sustentabilidade, ela é apresentada para perverter a política que nós apontamos de preservação da natureza, ao ponto de, inclusive, se dar selo de sustentabilidade para tudo. Mas os processos produtivos continuam gerando impactos. Então, tem uma agenda importante da descarbonização, mas tem uma série de outros impactos, e para nós dizer, para nós, inclusive, os recursos hídricos, que são tão centrais, eles são estratégicos em toda e qualquer política industrial, mas principalmente nessa estratégia da transição energética. E o que faz esse Congresso? Esse Congresso tenta tirar do Ministério do Meio Ambiente a coordenação da política de recursos hídricos. Então, isso já diz muito, assim, isso já diz muito de qual é a agenda desse Congresso, de como é que ele se coloca. Nós temos tentado incluir essa agenda do mundo do trabalho de novo no Congresso. Para nós é muito positivo um deputado do Partido dos Trabalhadores voltar a presidir a Comissão do Trabalho. Então, nós queremos caminhar por ali, por essa agenda com o deputado Ayrton Faleiro, mas também com a bancada, as bancadas com a bancada do PT, com a bancada de outros partidos, com a bancada governista ali, e queremos, obviamente, incidir na bancada da oposição para que o mundo do trabalho e essa comissão do trabalho volte a ter o protagonismo. Nós queremos colocar ali a discussão da transição. Nós apresentamos lá na Comissão do Trabalho, mas também apresentamos no Ministério do Meio Ambiente, temos apresentado também no Ministério do Trabalho a necessidade do governo começar a apontar, a construir o que nós estamos chamando de Política Nacional de Transição Justa. Acho que esse é um debate extremamente estratégico para o Brasil que, inclusive, graças à incidência do presidente Lula, vai sediar a COP daqui a 2 anos. Então, essa conferência do clima, ela não vai ser só daqui a 2 anos, ela já começa agora, já tem políticas que já têm que ser implementadas, como o combate ao desmatamento, que o governo Lula já tem tomado iniciativas importantes, começaram a dar resultado, a reestruturação da política pública, mas também o debate sobre transição justa e a geração de emprego. Nós temos a possibilidade muito positiva de ser protagonista nisso, porque o mundo inteiro tem levantado essa bola. Nós temos conseguido, o movimento sindical internacional tem conseguido vitórias importantes das conferências do clima. Mas esses resultados, eles não se mostram efetivos nas políticas dos estados. Nós podemos ser os primeiros a promover realmente uma política ou um programa nacional de transição justa. Então, vamos fazer mais um intervalinho e o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o secretário nacional do Meio Ambiente da CUT, Daniel Gaio. Daniel, o Congresso ele ainda tem uma presença muito grande das ideias do bolsonarismo, das ideias que o Bolsonaro deixou muito exacerbado na nossa sociedade. E uma dessas é ainda, retomando o que você falou, ainda que de forma escamoteada, uma ideia que coloca como dual desenvolver o Brasil, gerar empregos e cuidar do meio ambiente. Como é que você coloca essa discussão? Como é que você contrapõe esse discurso conservador que ele permeia toda a sociedade, né? Eu falei do Congresso, mas ele está presente em toda a sociedade. Há uma estratégia do capitalismo de se reposicionar nessa demanda internacional por descarbonização. Essa agenda da bioeconomia, da produção energética e da produção mineral, ela muitas vezes é dissociada da agenda do mundo do trabalho. Ou seja, quando você vai para esses grandes setores produtivos das commodities brasileiras, do agro, da mineração, parece quanto menos tiver trabalhador nessas áreas, melhor. Então, há um processo, inclusive, de automatização, um processo de mecanização, para dizer que não tem impacto no mundo do trabalho, porque não tem trabalho. Nós temos que superar isso.
Primeiro é gerar um maior processo democrático do ponto de vista, inclusive, de tributário. Nós vamos começar uma discussão sobre reforma tributária agora. Desde o conceito vazio de rentismo produtivo, que organizou o capitalismo brasileiro nos últimos anos, talvez até últimas décadas, até assim, essa quase completa isenção tributária para a exportação de commodities, como, por exemplo, essa Lei Candir. Então, esses são exemplos do fracasso da política econômica brasileira que levaram a essa desindustrialização. Nós temos uma agenda que vai prever retomar um processo industrial. Mas esse processo industrial ele tem que ter como prerrogativa quais são as necessidades do povo brasileiro. Então, se nós organizarmos um processo de reindustrialização na bioeconomia ou na energia, que olhe para fora, que seja para atender os mercados, nós já vamos começar equivocado. Mas eu diria até que mais do que isso. Nós temos que romper um pouco com esse produtivismo, com esse fetiche da mercadoria. Não se gera emprego só produzindo parafuso, ou produzindo remédio, ou produzindo agrotóxico, ou produzindo energia. Se gera emprego produzindo proteção social, produzindo cultura, se gera emprego produzindo ciência, produzindo tecnologia. Então, se nós tivermos a valorização de todos esses setores e, com a valorização desses setores, incluir a proteção social e a proteção aos empregos, aí sim nós vamos ter um processo de produção industrial, seja pautado na bioeconomia, ou pautado na energia, ou pautado nos recursos naturais, mas que se dê de forma justa, que respeite não só o meio ambiente, mas que respeite os direitos. Com isso, retomar também um protagonismo da classe trabalhadora na luta por qual é o eixo de industrialização, qual é o eixo de desenvolvimento, qual é a política de desenvolvimento. A gente falou muito em transição energética justa, né? Mas o que é uma transição energética verdadeiramente justa? Como é que a CUT tem feito esse debate no país e como eles estão, principalmente nas bases, no cotidiano de alguns setores que são chave para isso, que é o setor de energia, evidentemente, né? Com o petróleo, com as energias renováveis. Você também colocou aqui uma preocupação várias vezes, e a gente acha que é bacana a gente deixar um pouco claro. Você falou, olha, a gente não pode voltar o país para a exportação de commodities. E a energia, ela pode virar uma commodity, correto? Inclusive energia renovável. A gente pode tirar o ventinho lá do Rio Grande do Norte e, através do hidrogênio supostamente verde, embarcá-lo para atender às necessidades de esquentar as casas no inverno europeu. Se nós não discutirmos escala e modelo produtivo, mesmo as energias chamadas de verde, aí, ou as energias renováveis, vão se transformar em carbono mais. Nós estamos querendo deixar de poluir para ter condições de continuar vivendo nesse planeta enquanto espécie, né, enquanto seres humanos, mas se o processo for continuar na mesma escala, o mesmo processo produtivo, ou pior, como a gente tem enxergado, um aumento da escala, uma intensificação do processo produtivo, mesmo essas energias renováveis, elas vão se transformar em carbono mais, porque tem uma demanda crescente por terra, uma demanda crescente por minério, demanda crescente por água. Produzir hidrogênio verde não é só quebrar uma partícula não é só te retirar da água a partícula de hidrogênio. É queimar, é utilizar muita água, utilizar muito recurso energético e é utilizar muita água para produzir esse chamado hidrogênio verde, que depois vai virar energia novamente. Então, se continuar aumentando a demanda por energia, seja ela emissora de carbono ou não, ou menos emissora, como é, nós vamos continuar tendo problemas. Então, para nós, discutir escala e modelo produtivo é central, senão nós vamos estar apoiando o que nós chamamos aí das falsas soluções. Tem um processo de construção do capitalismo, do que nós chamamos de falsas soluções, inclusive muitas delas incorporadas no que tem sido chamado na política ambiental também de soluções baseadas na natureza. Então, essas soluções baseadas na natureza, na nossa opinião, acabam representando um novo processo de financiarização da natureza. E isso sem olhar, inclusive, para os empregos, para a qualidade e para a proteção social, não só dos atingidos, mas principalmente deles, os atingidos nesses grandes processos industriais, ou processos de produção energética, ou processos de produção de commodities, mas também para a classe trabalhadora como um todo. Esse risco está bem iminente. Um novo avanço de financiarização da natureza através dessas soluções baseadas na natureza. E aí essas soluções podem, inclusive, promover, como a gente já verifica nessa agenda também da bioeconomia, uma expansão da fronteira agrícola, pode também aumentar o desmatamento. Então, há uma incidência do governo em não promover mais ou em controlar o desmatamento ilegal na Amazônia, mas
infelizmente, pelo Código Florestal, pelas leis, pelo arcabouço legal brasileiro hoje, ainda tem milhares e milhares de hectares de floresta que podem ser desmatados legalmente. Então, essa agenda da bioeconomia, inclusive, pode incorporar isso. Quando o governo brasileiro tenta controlar, também a sociedade civil tenta controlar o desmatamento ilegal, essas grandes corporações acabam por continuar legalizando o seu desmatamento ou continuar legalizando a utilização de recursos hídricos, de terra, de minério, de extração, para poder continuar no processo produtivo. Como é que os sindicatos podem e têm participado dessa pauta? Então, acho que são 3 pilares para reorganizar a agenda sindical e que tem muito a ver com essa demanda que aparece para nós nessa reconfiguração da indústria, do processo produtivo ou do modelo de desenvolvimento. Não podemos ter ambientalista defendendo o fim da indústria do carvão, mas não tendo um olhar também para os trabalhadores que serão afetados, que perderão seus empregos ali, né? Então, construir essa unidade, para nós, ela tem sido muito estratégica. Nós da CUT temos uma relação muito positiva através de iniciativas como o Grupo Carta de Belém, relações políticas que nós temos construído com diversas entidades do movimento social, mas principalmente do movimento ambiental, da nossa agenda da Secretaria de Meio Ambiente. Então, esse pilar da unidade, para nós, ele é muito positivo, ele é necessário. Nós temos muita gente atingida diretamente nessa transição. E essa transição, ela tem que olhar para essas pessoas atingidas. Nós temos que ter a solidariedade internacional, inclusive, porque são diversos povos aqui na América Latina ou na África que são afetados diretamente por essa demanda neocolonial da descarbonização. Então, fortalecer essa solidariedade do movimento sindical com os atingidos diretamente é muito importante. Eu acho que ela organiza a luta, ou seja, o processo produtivo, além de não gerar emprego, vai gerar emprego de baixa qualidade, ele afeta as comunidades ao redor, seja na mineração, seja na produção de energia limpa, seja nessa iniciativa, talvez muito mercantilizada e financiarizada da bioeconomia. Então, nós temos que ter solidariedade com aqueles que são primeiros atingidos, com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais, com as mulheres, com os negros, com as pessoas que estão com as pessoas da periferia, que elas são mais diretamente impactadas pelas mudanças climáticas, mas também pelos grandes projetos. E o terceiro pilar é a luta. Assim, não mais do que nunca é importante nós voltarmos a ocupar as ruas. Esse governo, por mais que tenha boas intenções do presidente Lula, de vários que estão ali, esse é um governo em disputa. E o capitalismo verde em particular, muito efetivo de ocupar esses espaços. Ocupar esses espaços, inclusive, dentro do governo, mas também na Câmara, também na política econômica, principalmente. Nós temos aí o presidente do Banco Central, que opera em desfavor aos interesses nacionais, inclusive. Então, isso só se dá, essa vitória nós só teremos se tiver lutas, se tiver ocupação das ruas, se tiver ocupação dos espaços públicos também, esses vários espaços de participação social, mas não é só participar, não é só votar, não é só estar dentro do PPA. Nós temos que ter luta de novo, temos que voltar a ocupar as fábricas, denunciar esses processos produtivos agressores da natureza e denunciar, principalmente, como o sindicato sabe fazer muito bem, os processos produtivos que agridem a classe trabalhadora. O povo diz, né? Não se cozinha um feijão sem panela de pressão. Então, tem que ter pressão para cozinhar um bom feijão e para reconquistar os nossos direitos, para defender o meio ambiente e para defender a geração de mais e melhores empregos e um processo nacional de transição justa, nós temos que fazer pressão, temos que ir para a rua, seja nos espaços institucionais, mas também a luta nas ruas, nos locais de trabalho, na sociedade como um todo. Queria te agradecer de novo, mais uma vez, pela sua presença aqui no Giro Sindical. Muito obrigado, Renata. Mais uma vez, parabéns pelo programa e obrigado a todo mundo que nos assiste, que nos escuta.